Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá. Bom, boa tarde. Eu sou o Guilherme. Gostaria de agradecer, né, o Nogari mais uma vez pelo belíssimo projeto e espero que eu contribua com o aprendizado de vocês. Então, gostaria de me apresentar. Sou graduado em Estatística pela UFSCar em 2006, onde eu trabalhei com R, análise bayesiana espacial e análise multivariada, né, e estudamos o conjunto de óbitos do município de São Carlos. Em seguida, eu emendei, né, o mestrado em estatística, também trabalhando com R, análise de sobrevivência, modelos lineares generalizados, aplicados, né, uma nova forma de aplicar modelos de análise de sobrevivência a dados de imóveis e lotes urbanos, né. Em seguida, eu começo a trabalhar na Monsanto, né, fico 9 anos, dentre os quais 4 anos foram juntos trabalho e doutorado. Então, muito grato, né, a Monsanto por ter me deixado fazer um doutorado trabalhando. Então, me formei em doutor em agronomia, né, na área de concentração de genética e melhoramento na Unesp Jabuticabal, 2013, onde eu trabalhei com R, simulação de dados, modelos mistos, modelos lineares usuais, análise multivariada e interação genótipo por ambiente. Depois de 9 anos eu saio da Monsanto, vou viver uma experiência de startup, que foi onde eu conheci o Ângelo e o Nogari, né? O Ângelo vai compartilhar seu conhecimento com a gente aqui. Fundei 2 agtechs, né? A IoAgro e a Biagro. A IoAgro é a primeira rede social do agro e a Biagro é a primeira app a trazer transparência de preços de insumos agrícolas, né? Minha função era analytics e desenvolvimento de negócios. Trabalhei na fazenda com meu sogro, né? Então vivi uma experiência no interior do Brasil e também do dia a dia do agricultor. Foi muito rica essa experiência para mim. Se vocês não sabem, eu fiz a minha carreira toda no agro, né? Então desde o primeiro estágio até hoje em dia eu trabalho no agro, né? Então hoje estou como Data Scientist do Minerva Foods, o maior exportador de carne da América Latina, né? Exportamos para mais de 100 países. E lá trabalho com Python, métodos de otimização, machine learning e análise de séries temporais. Atualmente sou mentor em programas de startups e inovação e também sou orientador em programas de MBA. Pessoal, como é que eu vou quebrar, né, esse conteúdo? Eu começo fazendo uma introdução do que é estatística, depois as medidas resumos são mais utilizadas quando você tem conjunto de dados, uma base de dados em mão, né, e precisa extrair conhecimento. Depois eu entro em probabilidade, que é o link entre a matemática e a estatística, né? Então é uma parte importante, que é uma ferramenta do analista de dados muito poderosa. Em seguida eu passo brevemente pela inferência estatística, né? No termo de estimação, que eu acho que é importante, inclusive, para a gente entrar no próximo tópico, que é as distribuições de probabilidade, discretas e contínuas. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida, comentário, deixa aqui no link, né, abaixo, ou entre em contato comigo, ou entre em contato com o Nogari. Nós estamos à disposição para qualquer eventuais dúvidas, parcerias, enfim. Somos parceiros aqui. Bom, começando a falar de estatística, eu divido a estatística em 3 grandes áreas, né? Primeiro, a estatística descritiva, é aquela que quando seu chefe fala assim, então, rapaz, eu tenho uma base de dados aqui, olha, faz tempo que a gente coleta informação, mas ele não sabe o que fazer.
Agora que estamos montando time de analytics, estamos montando time aqui de, né, contratando machine learning engineer, contratando data engineer, acho que você, como cientista de dados, poderia nos ajudar com isso. Então, a primeira coisa que a gente se depara é fazer uma estatística descritiva. Então, a gente começa a organizar os dados, né, faz uma descrição desses dados, aquelas medidas resumo iniciais, ver se tem. Como é que está esse dado? Ah, é um CSV, é uma query, sei lá, ou é um metadado, enfim, né? Tem todas as dificuldades, né, que eu não estou colocando aqui. E a outra grande área é a área da probabilidade, né? Como eu disse anteriormente, ela é a mistura da matemática e da estatística. Então, matemática no teorema, né? Para você definir formalmente o que é uma medida de probabilidade, uma função distribuição, uma função densidade, né? E por que a probabilidade, né? Ah, a matemática já existia, tal, mas por que se já tem a matemática, por que tem que falar de estatística, né? Então, o ponto é que a probabilidade é a função para trabalhar com a incerteza, né? Com fenômenos aleatórios. Por exemplo, todo mundo quer saber, por exemplo, como é que vai ser a taxa de juros no próximo ano, né? Pós-pandemia, ou a taxa de inflação nos próximos meses. Então, a probabilidade ela vai trabalhar nesse cenário de incerteza, nesses eventos aleatórios. Em seguida, uma das partes que eu acho mais bonitas, né, da estatística, a estatística inferencial, é quando você, olhando, né, para uma amostra, você tenta fazer uma inferência, né, deduzir por meio daquela amostra o que está acontecendo na população. Então, qual que é o salário mínimo ou o salário médio da população, né? E aqui eu acho bonito porque o estatístico que trabalha de forma imparcial, né, o analista de dados, que é íntegro, tem ética e deixa os dados falarem, ele traz ele traz um poder para o negócio, né? É muito importante. E o que faz muitas empresas que elas estão percebendo hoje, né? Mudar a forma de fazer gestão, né? Os decisores, eles têm que entender de probabilidade, têm que entender de uma inferência, né? De uma análise exploratória de dados, porque aquilo vai impactar diretamente, seja de maneira positiva ou negativa, mas então, esse change management está sendo causado, né, muito pela estatística, que é um dos pilares, né, da área de analytics, seja ela machine learning ou deep learning. Bom, então eu gostaria de deixar aqui algumas coisas, alguns pontos que durante a minha experiência eu acho essencial quando se trabalha com estatística, ou seja, quando você tem uma base estatística, eu acho que isso, somado a esses pontos, são elementos que o analytics, né, o analista, a pessoa que nós estamos conversando, né, nesse curso, precisa ter. Então, eu acho que raciocínio e disciplina, que é um pouco da matemática, sim, analista de dados, na minha opinião, e principalmente o cientista de dados, ele tem que saber matemática. Né? Então, às vezes, dependendo do modelo que você vai explicar, ou uma rede neural, quando você trabalha lá com os gradientes, ou os modelos lineares, que você tem matrizes. Galera, sem saber matemática, não adianta. Você tem que ter uma boa base de matemática, principalmente de cálculo. Cálculo 1, função, limite, derivada, né, integrais, que esses elementos eles são muito utilizados, principalmente em estatística aqui. Acho que um conhecimento de base de dados, né? Uma query, fazer uma query, entender como é que os bancos de dados trabalham. Eu acho que tem que desafiar o status quo. A partir do momento que você tem acesso à informação, ou seja, aos dados da empresa, você tem um ferramental com probabilidade, né? Com todo as linguagens de programação, por exemplo, o Python, e você tem um raciocínio que você consegue fazer interpretações, né? Trazer o que os dados estão falando sobre aquele processo,
você tem e deve fazer um desafio ao status quo do que está acontecendo na companhia. Eu sempre falo que a área de analytics não foi feita para seguir o jogo, ela foi feita para ganhar o jogo, né? Ou virar o jogo. Imparcialidade, então, a gente pode entrar numa discussão que todo mundo tem viés, mas ser imparcial numa análise, para mim, é essencial, né? Não ter lado, os dados dizendo o que eles realmente são. Integridade, né? Porque muitas vezes são dados muito sensíveis, né? Dentro das corporações. E a ética, não vale falar, mas né, não precisaria falar, mas a gente vê que até a LGPD ficou para o próximo ano, né? Mas tem toda a questão de tratar, principalmente hoje, tudo, né? A sociedade virando data-driven da maneira que está, nós temos que ter exatamente delimitado, né, os deveres e direitos de quem analisa o dado, de como apresentar esses dados e tudo mais. Bom, eu falo, né, eis a variabilidade. Quando você começa a falar de população e amostra, você entende por que a estatística tem ganhado tanta importância, né? Então imagina que você vai no supermercado lá, ou pede pro Rappi lá hoje, né? Hoje tem que pedir pro Rappi no supermercado, comprar tomate. Então, se todos os tomates fossem vermelhos, as pessoas não ficariam escolhendo. Ou se todas as batatas fossem do tamanho e da cor que nós queríamos, né? A gente não teria problema. Então, a natureza, ela sim, ela coloca, né, eventos aleatórios todo dia na nossa vida, desde uma simples escolha de alimentos, assim como a nossa saúde, enfim. Então, população e amostra são dois conceitos que mostram, né, a importância da variabilidade e de entender essa variabilidade na tomada de decisão. Então, a população nada mais é que o universo, o censo, e lembrar que essa base de dados, né, esse todo, tem que conter a característica de interesse. Então, por exemplo, se eu quero testar sei lá, uma nova droga que controla o Covid, por mais que tenha muito interesse em jogo, nós temos que ter certeza que a característica de interesse, sei lá, eu quero testar a droga em pessoas de 25 a 60 anos. Então eu tenho que garantir que nessa população, que vai ser minha lista base, eu tenha o maior número de pessoas, né, de 25 a 60 anos. E a amostra, que é a amostra, né? A amostra é um subconjunto dessa população, né? É difícil, nós não temos tempo, nós não temos dinheiro de observar e de analisar toda a população, mesmo em tempo de Big Data, né? Então, eu sempre falo que planos amostrais, eles existem, né? Eles são metodologias estudadas, validadas para a coleta de amostras, evitando viés, evitando vícios durante essa coleta, que vai causar problema na estimação, né? Sempre lembrando que entrou lixo no meu modelo, vai sair lixo do meu modelo. Então, os planos amostrais aí podem ser amostragem casual simples, estratificada, sistemática, por conglomerados, enfim. Existem metodologias para a gente amostrar, por mais que a gente esteja na era do Big Data. Às vezes não dá tempo, porque muitos modelos eles demoram para rodar, tem um custo computacional, enfim, tem um custo de mão de obra. Nem todas as empresas têm uma área de banco de dados ligado com a área de analítica, então elas estão sendo construídas. Então, montar esses planos amostrais é muito importante para ganhar tempo. Às vezes o diretor ou o gestor ele precisa tomar uma decisão rápida. Então você, com um plano amostral, consegue fazer uma amostra lá do dado que você precisa e bem rapidamente consegue dar uma tendência para o seu diretor, para o seu gestor. Então, pessoal, mesmo em época de Big Data que tem dados sobrando, ainda assim, planos amostrais fazem total diferença por causa da velocidade da tomada de decisão. Tá bom? Vamos separar as coisas aqui. Variável aleatória qualitativa, né? Então,
quando a gente começa, eu já estou entrando, vê lá, eu falei o que é estatística, né? Afunilei população amostra, agora eu estou na amostra, e aqui na amostra eu me deparo se a variável ela é qualitativa ou quantitativa, né? Variável qualitativa ela é não numérica. Então, ela assume valores que apresentam atributos ou qualidades. Então, por exemplo, sexo, feminino, masculino, classe social, baixo, média, alta, entendeu? Então, quando essa variável qualitativa ela tem uma ordenação natural, que nem a classe social que eu citei, baixo, médio e alto, isso ela tem uma ordem, então ela é qualitativa ordinal. E a qualitativa nominal é quando não é possível estabelecer uma ordem natural entre seus valores. Né? Sexo feminino, masculino, sei lá, tipo de carcaça, entendeu? Ou tipo de animal. Então, ela só descreve, né, aquele atributo. Já a variável quantitativa, ela é uma quantidade, vamos chamar de x, associada a cada possível resultado do espaço amostral, certo? Então, se esses valores estão num conjunto enumerável, 0, 1, 2, 3, 4, 5, isso é uma variável discreta. E se ela assume valores em qualquer intervalo dos números reais, né, a reta dos reais vai de menos infinito a mais infinito. E normalmente isso vem de instrumento de medidas, né, de uma balança ou do sistema financeiro. Então, números decimais, muitas vezes, né, a variável contínua ela é não enumerável. Então, temos dois tipos de variáveis. Aleatória, lembra da aleatoriedade aqui, a variável aleatória quantitativa e qualitativa. Bom, sabendo disso, né, do tipo das nossas variáveis, o próximo passo é saber a respeito da distribuição dos meus dados. Né? E sempre que nós tivermos fazendo uma análise descritiva, que é o caso aqui, né, de estar utilizando as medidas resumo, eu tenho que saber a posição e a dispersão. Então, a análise de dados ela acontece em dois momentos. O primeiro, para localizar a distribuição, e o segundo, para caracterizar a sua variabilidade. Então, para localizar a minha distribuição, eu tenho a média aritmética, que é famosíssima, né? Que soma os valores e divide pelo tamanho da amostra, né? A mediana, que é uma medida de ordem, né? A gente fala, ela é o meio do conjunto amostral, né? E por ser uma medida de ordem, vale a pena destacar que ela é robusta, ou seja, outliers, valores extremos, não prejudicam a minha mediana, enquanto a média é prejudicada por valor extremo. A moda, que é o valor mais frequente, e aqui, né, vale destacar, né, a distribuição normal que eu vou falar mais à frente, a média, a mediana e a moda são iguais, né? Elas acontecem no mesmo centro ali da distribuição. Outras medidas importantes, principalmente, né, quando eu falar do box plot, é o primeiro e o terceiro quartil. O primeiro quartil, ele deixa 25% das observações ordenadas abaixo dele, enquanto que o terceiro quartil, 75% das observações ordenadas estão abaixo dele. Então, só para lembrar, por que 25 e 75? Porque quartil, ele está dividindo o meu conjunto de dados em 4 partes iguais. Tá? Quartil, percentil, quantil, todas essas medidas são medidas que são estatísticas de ordem, tá? Estatística tem essa questão que eu falei para vocês aqui, mas estatística, né, em termos de matemática, é uma função da amostra, função mesmo, f de x lá. Então, o primeiro quartil é 1 sobre 4, né? Que ele está dividindo 4 vezes, está dividindo por 4, né? Desculpa, ele está dividindo, pegando 1/4, né? Desse conjunto de dados, né? Lembra que ele está ordenado. E o terceiro quartil está pegando 3/4, né? Desse conjunto que está ordenado. E o segundo quartil nada mais é que o 2/4, né? Que 2/4 nada mais é que a metade. Então, por isso que a mediana é o segundo quartil. Ele deixa 50% das observações abaixo e 50% das observações acima dele. Então, como é estatística de ordem,
se for par, né? Vamos falar da mediana. Se for par, o número de observações for par, então n igual a 10, a minha mediana vai ser a média dos dois valores centrais. E se for ímpar, vai ter um valor que vai dividir exatamente esse conjunto de dados em duas partes. Tá? Então, eu acho que de posição, né, de localizar uma distribuição, essas são as medidas mais utilizadas. De dispersão, né, preocupado com a variabilidade, por que é importante a dispersão? Então, se eu falar para você assim, ó, eu vou ganhar amanhã R$ 1.000, só que a minha dispersão é de -1.000 a 2.000. Então, isso em estatística é não informativo, porque a sua dispersão é muito alta, né? Você não está trazendo informação para o sistema. Só que se eu falar assim, eu vou ganhar R$ 1.000 amanhã, com uma dispersão de 850 a 1.100, caramba, ele vai ganhar 1.000, entendeu? Então, as chances aumentam. Então, a dispersão ela é importantíssima, né? Então, no primeiro momento eu estimo pontualmente, e no segundo momento eu estimo, né, intervalarmente. Então, não adianta, né, se você falar com estatística, ele sempre vai querer saber a estimação intervalar, que é dada pela dispersão. Então, a primeira e mais direta medida de dispersão é a amplitude, onde você pega o valor máximo menos o valor mínimo, né? A variância, que é uma medida quadrática que mede a distância de cada ponto em relação à sua própria média, né? E o desvio padrão, que é a raiz quadrada positiva da variância, né? E já é uma medida linearizada de grande aplicação prática. Por quê? Imagina que a variável resposta é peso. A sua variância vai estar em peso ao quadrado, a unidade dela. E o seu desvio padrão vai estar em peso. Então, normalmente você vê o pessoal mostrando média e desvio padrão, porque ambos estão na mesma unidade de medida. Ambos são lineares. Mas a interpretação, variância e desvio padrão é a mesma. E tem o coeficiente de variação. Esse é muito utilizado em experimentos, tá? Principalmente em experimentos de campo, né? Na agronomia, o pessoal usa bastante. Eu usava bastante, né? Eu discutia com os melhoristas e tudo mais, utilizando o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o quociente entre a média e o desvio padrão. Então ele pega lá. O coeficiente de variação é igual ao desvio padrão sobre a média. E isso traz uma informação de quanto que a média está sendo tomada pelo desvio padrão, ou seja, quanto que a média está sendo tomada pela dispersão. Se o coeficiente de variação for alto, quer dizer que, por exemplo, sua média é 10 e seu desvio padrão é 9, né, dá 90%, é alto. Mas se sua média é 10 e seu desvio padrão é 0,1, caramba, é 0,01. Então, ou seja, mostra que seus dados estão bem concentrados. Ou seja, em termos de experimentação, você conseguiu fazer um experimento que controlasse, né, as fontes externas, né, as causas de erro. Isso para a experimentação no campo é excelente, né? Então, em termos de dispersão, né, para caracterizar a variabilidade da nossa distribuição, essas são as medidas mais utilizadas. Tudo bem? Eu particularmente uso muito mediana, primeiro e terceiro quartil, desvio padrão e coeficiente de variação, né? Então, mas isso conforme a prática e conforme o trabalho, você vai vendo o que faz sentido ou não. Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, agora eu vou pegar o Iris Data, né? É um famosíssimo, né? Então eu sempre falo, o agro está passando pela transformação digital, tal. Só que quem começou isso foi o Fisher, né? O Fisher e o Anderson, lá em 1936, eles começaram a avaliar um monte de medida em problemas taxonômicos, tá? Então, eles pegaram 50 flores de cada uma das 3 espécies da íris, né? Que é uma flor. Então, as espécies são íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. E ele tirou comprimento e altura, né? E comprimento e tamanho da sépala e da pétala. Tá bom? Então, deixa eu mostrar o R aqui para vocês. Aqui eu já mostrei
Bom, primeiro a gente carrega aqui, né? Olha lá, ó, Data Iris, que já é um banco de dados famoso, né? Do pessoal que trabalha com conjunto de dados e vai explicar. Então aqui está o conjunto de dados. Olha lá, cada coluna, né, as 4 primeiras colunas são comprimento e tamanho da sépala, e depois comprimento e tamanho da pétala. E aqui são as espécies, né? Então, se ele tem 50 de cada espécie, o banco de dados tem que estar com 150 linhas, né? Então, se a gente pedir de íris, eu tenho, esse é um banco de dados de 150 linhas e 5 colunas. Excelente. Então, vamos lá. Medidas resumo. Olha que legal. Medidas resumo do sepal length. O mínimo é 4.3 e o máximo 7.9. Da sépala vai de 2 a 4.4. Pétala vai de 1 a 6.9, né? E a petal width vai de 0,1 a 2,5. Né? E aqui a quantidade de flores por espécie. Vamos tirar a variável categórica, vamos fazer o box plot de cada variável aleatória contínua, né? Vamos lá, né? Vamos juntar os conceitos. Então, nós vemos que sepal length, ela tem uma variação, não tem outlier, né? Interpretando esse box plot. No box plot, o limite inferior da caixa é o primeiro quartil, o limite superior é o segundo quartil, e essa linha mais forte, preta no meio, é a mediana, tá vendo? Então eu tenho os 3 quartis aqui. Isso quer dizer a distância interquartílica, que é o terceiro quartil menos o primeiro quartil, me dá a informação de que 50% dos dados estão dentro dessa caixa. Se eu olhar o sepal width aqui, é uma distribuição muito mais concentrada, porque 50% dos dados estão dentro dessa caixa que ela é bem menor, tá vendo? Enquanto eu for para petal length aqui, ó, 50% dos dados, tá vendo? Estão dentro da caixa. Só que essa caixa está muito grande, né? Então, dizendo que há uma dispersão maior, há uma variabilidade maior. Pessoal, o boxplot, ele é riquíssimo. Eu nunca começo uma análise sem fazer boxplot. Ele traz muita informação. E depois eu vou mostrar para vocês também. Ele traz informação de assimetria, tá bom? Então, aqui eu já sei quais são as variáveis que têm maior média ou mediana, né? No caso aqui, mediana, que eu estou avaliando. Quais são também aquelas que têm menor ou maior dispersão. Então, o primeiro momento, que é localizar uma distribuição, e o segundo momento, que é ver a sua variabilidade, nós conseguimos com o boxplot. Por isso ele é tão rico. Tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, o primeiro e o segundo e o terceiro quartis. Aqui é da sepal length, né, da primeira coluna. Então, o primeiro quartil é 5.1. A mediana, né, o segundo quartil é 5.8 e o terceiro quartil, que é 6.4. Então você vê que a diferença aqui, ó, 6.4 menos 5.1 dá 1.3 o intervalo interquartílico. Agora, pegar esse 3 aqui, ó, petal length, que tem a caixa maior aqui, ó. Vamos pegar 5.1 menos 1.6. 3,5. Então você vê que é praticamente 2 vezes e um pouquinho aí, né? Olha lá, ó, vamos pegar 3,5 dividido por 1,3. Então praticamente 2,7 vezes a mais o intervalo interquartílico da petal length em relação a sepal length, tá vendo? Então a pétala tem um comprimento, né? A pétala tem um tamanho maior 3 vezes quase em relação à sépala, tá bom? E aqui eu não separei por grupo ainda não, pessoal. Bom, vamos lá ver agora a dispersão dos meus dados, ó. Opa. O histograma também, né, é importantíssimo. Então eu vejo que a sepal length aqui se a gente olhar aqui, esses valores estão uma distribuição uniforme, né, mas aí ele dá uma caída. A sepal width está uma distribuição bem parecida com a normal, né?
com a média em torno aqui a 3, um pouquinho menos aqui que 3, né? Petal length e petal width, o que nós vemos? Nós vemos que tem duas distribuições. Uma assimétrica positiva aqui, né? Ó, e depois tem uma outra distribuição que começa aqui. Então, ó, a importância da análise descritiva aqui, né? E dos conceitos de medidas resumo, de localização e de dispersão. A gente já começa a entender o que está acontecendo com os nossos dados. Em seguida, um gráfico que eu gosto bastante é para ver a distribuição conjunta, né, das variáveis. E aqui eu colori pelas espécies. Então você vê mesmo que tem uma espécie aqui, ó, que está se destacando, né, está se diferenciando das outras, enquanto que elas são separáveis, né, essas espécies, principalmente em algumas variáveis como essa aqui também, né? Aqui já tem uma mistura do azul com o verde, mas o vermelho a gente vê que está bem separado, né? Então são informações que trazem, deixam a gente cada vez mais confiante em torno da base de dados, né? Então na hora que a gente for rodar um modelo ou rodar uma rede, a gente já está confiante, aqui a gente consegue começar a fazer limpeza de outliers, ou voltar a falar com o negócio, será que essa base está certa? Será que nós pegamos realmente o filtro certo lá, né, na query, construímos certa query? Cara, isso aqui é um bate e volta, né? Análise de dados e negócios, análise de dados e negócios. Isso cada vez melhor, né? Deixa o trabalho cada vez melhor. Aqui eu vou inserir uns NAs, tá? Na linha 1, 2, 3 e nas colunas 2, 3, 4. Tá vendo? Ó, o summary do R ele já dá a quantidade de NAs, mas a gente vê também que não mudou muito aqui a distribuição do boxplot, né? Porque foi pouco NA que eu coloquei. Enfim, só para a gente brincar. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o conceito de assimetria, né? Olha que legal. A primeira aqui, eu fiz uma simulação de uma assimetria positiva, ou seja, os valores estão concentrados nos menores valores. Então lá, ó, entre 0 e 0,2 eu tenho muito valor, minha frequência é muito alta nesses valores. Enquanto que em valores maiores, né, de 0,6 para cima, eu tenho poucos dados. A outra assimetria é negativa, que é ao contrário, né? Nos valores menores, 0,2, 0,3, eu tenho uma frequência baixíssima, enquanto que nos valores maiores, lá 0,8, 0,9, 1, eu tenho uma frequência altíssima, né? Então, essas são as assimetrias. E aqui eu tenho uma curva perfeitamente simétrica, né? Então, a mesma quantidade de dados à esquerda da média e à direita da média, né? O que mais? A dispersão controlada, né? Vamos dizer assim, né? Que seria muito próximo de uma distribuição normal. Aqui em termos de boxplot, né? Então, para ver a simetria em termos de boxplot, então meus outliers tudo aqui para cima, ó, assimetria positiva. Meus outliers tudo para baixo, assimetria negativa, tá vendo? E quando não tem o outlier, tá vendo? Super controlado, é uma condição de simetria. Então, as duas maneiras de ver a simetria, tanto pelo histograma, né, uma tabela de frequência, quanto pelo boxplot. Outro conceito legal, né, que é o que está lá naquele pairs que a gente mostrou da correlação entre as variáveis, né, a distribuição conjunta, é o conceito da correlação propriamente dita. Então, a gente fez uma simulação aqui, por exemplo, correlação menos 0,9, né, entre as variáveis, tá vendo? Tem uma reta e os pontos se distribuindo em torno dessa reta. Menos 0,5, né? Então, você vê que ainda tem uma reta aqui, né, mostrando a tendência, mas os pontos já começam a ficar mais distantes dessa reta. Quando eu ponho uma correlação em torno de 0,05, ou seja, próximo de zero, a gente vê uma distribuição aleatória em termos da origem. Lembrando que eu estou simulando de uma distribuição normal ou bivariada aqui. Aqui eu já aumento, ó, uma correlação positiva de 0,3, tá vendo?
0,5 os pontos vão se concentrando mais em torno da reta, e se for 0,9, né, quase uma correlação perfeita, os pontos bem concentrados em torno da reta. Então, só mostrando também, né, um pouco de como você pode interpretar a distribuição conjunta de variáveis, né? Isso é muito importante também, principalmente quando você está avaliando centenas de variáveis, às vezes por uma redundância. Imagina um coeficiente de correlação igual a 1, você opta por aquela variável que tem mais sentido no negócio, entendeu? Enfim, é uma decisão junto com o negócio, mas nós temos teoria, nós temos metodologia para suportar o negócio a tomar melhores decisões, né? Isso que eu quero deixar bem claro aqui. Bom, voltando aqui para o PowerPoint. Então, passei aqui nas medidas resumo e tal. Vamos falar um pouco de probabilidade. Pessoal, às vezes eu paro aqui para tomar uma aguinha, né? Bom, probabilidade, quando vocês forem falar de probabilidade, estudar, vocês vão ver que está sempre ligado a um fenômeno aleatório, né? São acontecimentos cujos resultados não podem ser previstos com certeza. Chuva, juros, inflação, por exemplo, jogo de futebol, jogo de basquete, se meu carro vai estourar o motor ou se vai ter que trocar o pneu. Então são coisas, por mais que se a gente não medir, a gente não consegue né, tomar uma decisão. A gente não consegue aplicar modelos de machine learning ou deep learning e tomar uma melhor decisão. Mas todos esses fenômenos, né, onde que o cara vai comprar? Imagina lá no Rappi ou no iFood, o cara vai entrar lá, ele vai pegar um lanche, mas será que ele vai pedir da lanchonete A, B ou C? Então, tudo isso pode ser estudado em termos de probabilidade. E se eu for estudar a probabilidade, a gente tem uma tríplice, né, que a gente chama de espaço probabilidade, que é formado pelo espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis. Temos os eventos, que é um subconjunto desse espaço amostral, né? E normalmente é representado por ABC, né? O espaço amostral é por esse sigma maiúsculo, né? Que parece uma ferradura aí. Então, quando eu defino o meu espaço amostral, os meus eventos, e eu tenho a função de probabilidade, eu estou definindo o meu espaço de probabilidade, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que os subconjuntos, que estão em F, são denominados eventos e é somente a eles que se atribui a probabilidade. Pessoal, ou seja, você só vai atribuir probabilidade na sua amostra. É isso aqui que está sendo dito. Então, os subconjuntos que estão em F, ou seja, não estão lá no... o espaço amostral, ele tem várias possibilidades. Você só vai atribuir daquele subconjunto do espaço amostral que você está observando. Entendeu? Para os demais, você vai raciocinar, ou seja, você vai inferir por meio dos seus dados. Mas pega o espaço amostral, tem um subconjunto do espaço amostral que são os eventos. São nesses eventos, ou seja, no que você está observando, no que você coletou, é que você vai aplicar a probabilidade, tá bom? Então, a probabilidade, a gente fala muito da probabilidade, mas a probabilidade ela está intrinsecamente ligada com a teoria dos conjuntos. Então, por exemplo, A união com B, união de dois eventos, né? O que representa isso? Representa a ocorrência de pelo menos um, ou de A ou de B. Depois, o que a gente vai fazer é aplicar uma probabilidade nesse conjunto, entendeu? Por quê? Porque isso aqui vai ser o nosso... A união com B é a união de dois eventos, e nos eventos eu posso aplicar a probabilidade. É isso que me garante, né, a teoria da probabilidade. A intersecção com B é quando a ocorrência ocorre, quando A e B ocorrem simultaneamente. Entendeu? Então eu aplico uma probabilidade de A e B. A e B são eventos disjuntos ou mutuamente exclusivos quando eles não possuem elementos em comum. Então, quando a intersecção de A e B ela é vazio. Tá? Eventos disjuntos ou mutuamente exclusivos não são eventos independentes, tá? Isso é um negócio que precisa ser destacado aqui. A e B são complementares se a união é o espaço amostral. Então, a união com seu complementar é o espaço
é o espaço todo. Então, por exemplo, feminino, complementar de feminino é masculino. Então, feminino com masculino dá todo o espaço amostral, entendeu? E se sua intersecção é vazia, né? Então, eu não... Se eu fizer o diagrama de Venn lá, né, que é aquelas bolinhas, quando eu faço a intersecção, não tem nada ali, né? Não tem um evento, né, que, por exemplo, feminino e masculino, né? Tem algumas situações que não ocorrem. Probabilidade. Então, probabilidade é a função que atribui valores numéricos aos eventos do espaço amostral, como eu disse lá atrás. Ela está entre 0 e 1, então não existe probabilidade negativa, não existe probabilidade maior que 1. Tá bom? E aqui são algumas regras, né, que a gente usa, tem toda a demonstração em livros, tal. Probabilidade de A e B é a probabilidade de A mais B menos a probabilidade da intersecção, tá bom? Essa é a regra de adição. Probabilidade de A dado B, né? A probabilidade condicional é a probabilidade da intersecção sobre a probabilidade de B, né? Sempre com probabilidade de B maior que zero, né? E tem a regra do produto, que é a probabilidade de A e B, né? A gente só reorganizou a equação de cima aqui. É a probabilidade de A e B igual a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B com probabilidade de B sempre positiva, ou seja, existe esse evento, né? E quando eu... Bom, antes aqui, probabilidade de A e B, probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A, ou seja, a probabilidade de B acontecer não influencia em nada a probabilidade de A. E a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Né? Então aqui eu reforço não confundir eventos disjuntos com eventos independentes. Eu estou passando um pouco rápido aqui, tá? Eu quero entrar nas distribuições de probabilidade. E tem o teorema de Bayes, eu sei que o Nogari usa algumas dessas medidas aqui para avaliar modelo, outro dia ele compartilhou no LinkedIn, né? Então, quando eu combino a probabilidade condicional com a regra de produto, né, consigo demonstrar o teorema de Bayes, né? Então, probabilidade de CJ, né, dado A, né, quando eu consigo dividir o meu espaço amostral em subconjuntos, ele é igual à probabilidade de A dado C vezes a probabilidade de C vezes o somatório, né, desses espaços. Né? Eu não vou perder tempo aqui, eu só quis deixar aqui as fórmulas, né, ou os conceitos das regras da teoria de probabilidade. Bom, a inferência estatística, né, eu vou falar só da parte de estimação. Eu sempre gosto de falar que ela é a arte de deduzir usando o raciocínio e as evidências amostrais. Então, por que eu falo que é uma arte, né? Não falo que é uma ciência? Porque quem já analisou dados, né? Quem já ficou finais de semana ou noites, né? Virou a noite, vê que chega a ser uma conversa, né? Sua com um conjunto de dados ali, acaba sendo uma arte. Porque, principalmente na hora que você vai contar a história, desde a sua análise exploratória, né, até a escolha dos modelos, né, passando para a criação do modelo preditivo, né, para usar em produção. Então, essa inferência estatística, eu gosto de falar que é uma mistura, né, da nossa intuição, né, da matemática, né, do ferramental, né, do arsenal, né, da matemática, né, que garante, que nos traz segurança, do raciocínio estatístico, né, dessa questão de que, pô, com essa amostra, isso está fazendo sentido, realmente estou confiante nos dados que eu tô analisando, né, no modelo que eu estou escolhendo, e as técnicas computacionais, né, porque normalmente eu tenho que imagina, hoje você faz toda a parte de análise descritiva, escolhe o modelo, aí você tem que pôr em produção. Então tem a questão, né, do banco de dados, da produtização, né, por exemplo, escolher uma Docker, né, dos containers para você subir esse modelo em produção, integrar com APIs e tudo mais. Né? Então,
essa inferência estatística, ela tem 3 pilares. Um é o parâmetro. Um parâmetro é a quantidade populacional, ela é desconhecida, nós nunca vamos saber o valor dela, a gente tenta inferir por meio da nossa amostra quais são esses valores, né? São representados pelas letras gregas, normalmente teta, mi, sigma, beta, enfim. Aí, depois do parâmetro, define-se o estimador, que é a combinação dos elementos amostrais. Então, eu vou avaliar aqueles elementos amostrais que foram coletados, né, que estão na base de dados ali, e eu vou construir, né, esse estimador para estimar um parâmetro de interesse populacional, né? Então, o estimador ali, a média, né, a variância, né? Então, sempre você vai ver média populacional, média amostral, variância populacional, variância amostral. E os estimadores, eles são representados pelas mesmas letras gregas, só que com um chapéu, né, o circunflexo em cima. Teta chapéu, mi chapéu, sigma chapéu. Em inglês é o teta hat, mi hat e o sigma hat. E aí, o que é a estimativa? A estimativa são os valores numéricos assumidos pelos estimadores. Então, a média, então, sei lá, média de peso após a pandemia, né? Então, o meu está em torno de 100 quilos já. E aí vai. Né? Então, os 100 quilos, né, a média de 100 quilos é a estimativa, é o valor que o estimador assume, entendeu? Então, por que eu quis falar? E existem, vamos lá, existem metodologias para fazer, né, essa estimação e tem comprovação. Por que se a distribuição ela é uma média, os meus estimadores amostrais são a média aritmética e a variância. Existe toda uma teoria daí você usa a teoria do limite central e por aí vai para você garantir, ou seja, através da demonstração matemática, você garante que esses são os melhores estimadores, né? Aí também você vê se tem vício, né, nesse estimador. Enfim, tem diversas provas, né, que garantem que a gente, se a distribuição é normal, a gente pode utilizar sem medo, né, a média e a variância, tá bom? Tem mais detalhes, só que fogem um pouco aqui do objetivo desse vídeo aqui. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar as distribuições de probabilidades, que nós vamos usar os parâmetros ali, né? Nós vamos estimar os parâmetros, a gente vai ver as diferenças entre as curvas, né? O que é cada distribuição. Caso haja interesse nesse material que foi desenvolvido em Swift, né? Eu fiz na época do meu doutorado, no curso de inferência bayesiana, contendo o material das distribuições discretas em contínuas, né? Então, meu e-mail está aqui, guiferraldo.gmail.com. Podem pedir para o Nogari, podem pedir aqui na descrição dos vídeos que a gente passa esse material para vocês sem problema algum. Bom, vamos lá, né? Depois eu volto aqui nesse último slide. Pessoal, só para mostrar aqui, é um arquivo Swift, ele começa com os pacotes, né, que você precisa baixar do LaTeX aqui, e aí você vai escrevendo, e ele vai... o que é comando R, ele entende com R, se é comando LaTeX, ele entende, né, com LaTeX, enfim. E aqui é onde eu rodo, aqui é onde eu rodo ele, tá? Então você precisa do tools, do pacote tools, você mostra o caminho que você tá, né, para salvar. E ele vai rodar, lá, rodou, não deu erro. Tá salvando o meu arquivo PDF. Bom, se eu for aqui na pasta, tá exatamente aqui, então é isso que eu queria mostrar, né? Então lá, ó, a primeira é o modelo Bernoulli, né? Então, qualquer experimento que tenha resposta dicotômica, tipo sucesso e fracasso, é o modelo de Bernoulli. Então, ele é bem simples, né? Então, aqui é um gráfico de como ele se comporta aqui, né? Aconteceram essas amostras, né, foram um sucesso, essa aqui foram um fracasso. Então, aqui, ó,
Em sequência, né, da Bernoulli tem a binomial. Então, o número total de sucessos obtidos. Então, aí é quando eu faço vários ensaios independentes de Bernoulli, né? Então, tem dois parâmetros, né? A binomial, N e P. Então, imagina que você pega o anel, marca eles e depois de um tempo uma parte da população é capturada, né? A gente chama isso de captura e recaptura. Normalmente você faz isso para estimar o tamanho populacional, imagina de cervos, né? Animais exóticos, enfim, que é difícil você que é difícil saber a população, né? E saber se está entrando em extinção, se tem que tomar alguma medida. Então aqui, ó, binomial, né, de n igual a 10, 10 ensaios, e probabilidade igual a meio, né? Você vê que ela é bem simétrica. E aqui, n igual a 10, 10 ensaios, e p igual a 9, né? Então, você vê já que ela... p igual a 0,9, desculpa. Porque ela já está mais... Ela deu uma andada para a direita aqui, né? E né, dando uma tendendo a fazer uma assimetria, mas só o comecinho aqui, né? Mas depois ela se manteve simétrica. Então, pessoal, esse exercício de interpretar as distribuições, tá vendo que a da direita aqui está mais concentrada em torno da média, essa aqui tem uma dispersão maior. Isso é importante, né? E se você for ver, depois é que eu não falei aqui, né? Mas a média e a variância você consegue a distribuição monomial vai ter uma média e uma variância, então você consegue interpretar através das medidas resumos que nós falamos. Olha lá, já aumentei o número de ensaios, ó, n igual a 100 e p igual a meio. Tá vendo? Os valores já ficaram mais concentrados aqui nessa distribuição. Enfim, outra discreta, né, é o modelo de Poisson. O modelo de Poisson tem uma característica muito peculiar, que a média é igual à variância, né? Então, se você aumentar a média de uma distribuição Poisson, você vai estar aumentando a variância. Então, né, o que não é bom. Desculpa. Então, normalmente eles o parâmetro da Poisson. Então, a Poisson ela só tem um parâmetro, né, que é o tal aqui, indica a taxa de ocorrência por unidade de medida. Então, aqui eu pus um caso, né, da Segunda Guerra, tal. Na verdade, é de um livro que eu peguei. Mas a gente usava muito isso em padrão de doença no campo, né? Imagina que tem uma praga, se ela tá aleatória, ela está seguindo um processo de Poisson, né? Se ela está, como falar, se ela está com super dispersão, ou seja, a variância marca média ela é uma binomial negativa, e se ela está com subdispersão, ela é uma binomial, né, onde a variância é menor que a média. Então, só avaliando as distribuições você conseguir identificar o padrão da praga, né, uma coisa muito utilizada em entomologia. Então, aqui é uma Poisson com lambda 3 e uma Poisson com lambda 20, né? Então, você vê que conforme você andou com lambda, você chegou perto de uma distribuição, você se aproximou de uma distribuição normal, né? Que é a mais famosa aí. Então, outros modelos discretos é a uniforme, geométrica, hipergeométrica, binomial negativa, como eu falei, e a multinomial, né? Que é a binomial, só que imagina que você tem 5 classes. De vez em sucesso e fracasso, você tem categorias A1, A2, B1, B2 e C1, entendeu? Você tem 5 categorias. Então, isso seria uma multinomial. Os principais modelos contínuos, né? Já estou entrando nos modelos contínuos, são eles. O uniforme, né? Então, o uniforme tem discreto e tem contínuo. Tem exponencial, normal, log normal, gama, Weibull, Q quadrado, T-student, F, beta, Erlang, Cauchy, Pareto e Rayleigh. Então, a gente sempre... deixa eu parar um pouquinho aqui. Sempre que a gente falar de uma distribuição, a gente vai ter a função de densidade, que é a F minúsculo x, tá vendo? Ó? É o que caracteriza a função. E a Fona, né? O Fon de x.
que é a função de distribuição, função acumulada de distribuição, né? Então, se eu derivar a minha efona, eu chego na minha finha, e se eu fizer a integral da minha efinha, eu chego na minha efona, tá bom? Então, por isso que eu falo que o cálculo, né, a matemática está muito ligada com a parte estatística, né, é o ferramental do estatístico, né, matemática e probabilidade. Então, quem usa simulação, né, principalmente de Monte Carlo, já trabalhou com a distribuição uniforme, né, onde os elementos da amostra têm a chance igual de acontecer. Então, aqui é uma uniforme, parâmetros 2 e 5, né, varia de 2 a 5. Então, aqui é a função densidade e aqui é a função de distribuição, né? Então, a esquerda é a função densidade e a direita é a minha função distribuição. Modelo exponencial, né? Então, aqui é a efinha, né? Então, é a função densidade e a função de distribuição. Então, é importante entender os parâmetros aqui. E é importante mesmo, quando você usar o Python, quando você usar o R, entrar, né? Se você está simulando ou se você quer entender a distribuição que está sendo gerada ali, né? Ou sendo utilizada pelos pacotes dentro do R, do Python, é interessante a parametrização. Então, você vai ver em livros, em artigos, que tem diversas formas de você parametrizar o modelo exponencial, o modelo normal, né? O modelo de Poisson. Então, é sempre importante entender o que ele está fazendo, né? Então, ele é muito utilizado principalmente em engenharia, em modelos de análise de sobrevivência, né, onde você está modelando o tempo de vida de pacientes, tempo de vida de equipamentos. Então, ela se encaixa bem, né, nesses modelos. E não é à toa, ela tem boas propriedades matemáticas, né? E aí a gente fala que, assim como a distribuição discreta geométrica, a distribuição contínua exponencial, ela tem falta de memória, entendeu? Ela não acumula informação dos tempos, né, passado, por exemplo. Ela pega muito o foco no tempo presente. Então, aqui é o exponencial com lambda igual a 2, né, a função densidade, e aqui a função de distribuição, né, exponencial também de parâmetro lambda igual a 2. E aqui, brincando com os lambdas, né, na função de densidade, você vê que as diferentes formas de distribuição exponencial. Olha essa roxinha aqui, ó, ela é um L, né? Se eu colocar o lambda igual a 100, nessa parametrização do R, entendeu? Então, você vê como é que você tem diferentes distribuições exponenciais mudando apenas o parâmetro lambda. O normal, sem sombra de dúvida, é o mais famoso, né? Varia de menos infinito a infinito, tem dois parâmetros, que o mi, que é a média, e o sigma, que é o desvio padrão, né? Ou a variância, depende de como está parametrizado. E, bom, não precisa dizer a importância da normal, é muito utilizado em melhoramento, em avaliações biométricas, né? Então, por exemplo, eu utilizava muito ela na avaliação de cultivares e cálculo de breeding values, né? Nos programas de melhoramento que eu trabalhei. Enfim, qualquer medida que envolve população de plantas, população de humanos, a distribuição normal ela vai ser utilizada. Então, aqui é a normal padrão, né? Normal 0,1, média 0, desvio padrão 1. Aqui na função densidade à esquerda, à direita a função distribuição. Aqui são as distribuições normais, né? Quando você brinca com os parâmetros, olha que legal. Então você tem a vermelha aqui que é a 0 e 1. A azul, que o pessoal fala que ela é muito não informativa, né? Ela cobre todo o espaço aqui, né, do x, né? Vai de menos 5 até 5. E com uma frequência, né, muito baixa, né, com uma probabilidade muito baixa. Você pode ver, né, nessa azul a probabilidade de tirar um 3 é quase a mesma que tirar um 0, que é quase a mesma que tirar um -2. Então, ela é não informativa, né? Ela chega a ser uma aproximação da distribuição uniforme. Aqui a roxinha, né, quando você tem a média igual a 2, tá vendo, ó? Se você passar aqui uma linha vertical igual a 2, e o desvio padrão de 0,25, ou seja, os valores estão muito concentrados em relação à média, porque o desvio padrão
é muito baixo. A log normal é quando você chama o y de igual a um logaritmo de x, né? Então você fala a sua variável resposta não é mais o x, mas sim o log de x. Então a gente chama de log normal, né? Muito utilizado no mercado financeiro, né? E em seguros. Distribuição de rendas per capita ou de herança, né? Depósitos bancários, enfim. Como eu falei, né? É muito utilizada no mercado financeiro e bancário, financeiro e de seguros. Então aqui é uma log normal, você vê que ela é assimétrica por natureza, né? Simétrica positiva. E aqui a distribuição, a função de distribuição, né? Que é sempre acumulada. Então aqui brincando com as distribuições log normais, né? Você vai mexendo nos parâmetros, né? No min, no sigma, você vai tendo as diferentes formas da distribuição. O modelo gama, né? Que é para valores positivos, valendo de zero a infinito, assim como a exponencial. Também ela é parametrizada de diferentes formas nos softwares, no R, no estatística, SAS, Minitab, SPSS, no Python. Tem que saber como é que ela está sendo parametrizada para você interpretar, né? Principalmente que nesses modelos a gente fala que tem parâmetro de locação em escala, então tem que tomar cuidado. Então tá vendo? Aqui mostra que é interessante esse quadro, ó. Quando o alfa é igual a 1 e beta é igual a 0, nessa parametrização aqui, eu tenho o caso particular é a exponencial, tá vendo? Então a gama se torna exponencial. Se o alfa é n sobre 2, o n sendo positivo inteiro, né? E o beta é igual a meio nessa parametrização, ela se torna um Q quadrado com n graus de liberdade, tá vendo? E se o alfa é igual a k, sendo k maior que zero inteiro, e o beta maior que zero, ela é um Erlang de ordem k. Então você vê que as distribuições elas têm uma relação, né? E isso existe vamos dizer assim, uma área, né? É uma área da estatística que chama modelos lineares generalizados, que você estuda esses modelos lineares, né? Que não são assim, a gente separa em modelos lineares usuais que o erro tem distribuição normal. E quando o erro tem a distribuição gama, exponencial, Weibull, né, Q quadrado, a gente chama de modelos lineares generalizados, que tem uma classe maior de modelos lineares, né, que então você consegue, vamos dizer assim, né, você aumenta o seu ferramental de análise no campo prático. Aí o modelo, então, mexendo na gama, você tem, né, mexendo nos parâmetros da gama, você tem diferentes formas também, né. Modelo Weibull, usei no meu mestrado, o pessoal da análise de sobrevivência, principalmente de teste acelerado, né, tem usado bastante. Então aqui é a função densidade com parâmetros 1 e 2, e aqui a função distribuição também, né. Então, análise de sobrevivência e confiabilidade, né, quando você está analisando falhas, teoria do valor extremo para mercados, né, precificação de ativos, enfim, diversas aplicações que podem ser utilizadas na distribuição Weibull. Então aqui também mostrando quando você mexe nos parâmetros, você tem diferentes formas, né, nessa distribuição. Modelo Q quadrado, né? Então a qualidade, quando a gente vai testar a qualidade do ajuste, né, de uma curva observada em relação à curva teórica, a gente usa muito o Q quadrado. Então, a análise de variância, então, por exemplo, o que é a estatística F? A estatística F é a razão de duas Q quadrados. Então, na análise de variância, você usa o teste F. Por quê? Porque são razão de duas variâncias que têm distribuição Q quadrada. Então, a análise de variância também usa né, a distribuição Q quadrado para garantir os testes, né, estatísticos, os resultados assintoticamente. Tem o modelo T-Student, que é o modelo de distribuição normal, só que com as caudas, né, os extremos mais pesados, vamos dizer assim, né? Então,
quando a gente fala pesada, né, só para refletir aqui, né? Então, existe uma maior probabilidade, né, na distribuição T de acontecer valores nessa região e nessa do que na distribuição normal. Por isso que a gente fala que são valores mais pesados. Então, quando eu quero comparar duas amostras, imagina que você tem a amostra controle contra a amostra que está recebendo um tratamento, né? Então, chama teste pareado, muito utilizado na agricultura também. A gente está usando ali por trás a distribuição T. Modelo F, que eu falei para vocês, razão de duas quadradas, né? Com qualquer razão entre variâncias, é o teste F que está por trás ali, a distribuição F. Então, aqui você vê a diferença entre as distribuições quando você altera os parâmetros da distribuição F. Modelo beta, né, que vamos dizer seria a binomial, né, contínua. E então análise de investimentos, né, para risco. Também como ela varia de 0 a 1, ela é muito indicada para proporções. Então, imagina você está trabalhando com proporções, você pode avaliar também utilizando uma regressão beta, né? Não somente a logística. Enfim, aqui são as possibilidades que você pode usar. Então, repare que essa função beta, né, essa distribuição beta com os parâmetros 2 e 2, é semelhante a uma parábola, tá vendo? Tem seu máximo e tudo mais. Aqui são as distribuições beta, né? Tem essa laranja famosa bathtub, né? Banheira. Então, valores pequenos, valores muito pequenos e valores muito altos têm alta chance de acontecer. E quantos que os valores aqui no meio, ó, tem baixa chance, né? Baixa probabilidade de ocorrer. Aqui essa vermelha, né? Quando o alfa e o beta são iguais a 1, é uma distribuição uniforme, tá vendo? Eu só estou mostrando isso para ver como é que essas distribuições se relacionam. Igual essa roxa aqui, ó, a beta com alfa 10 e o beta igual a 10, né, o parâmetro igual a 10, ela se parece com uma distribuição normal. Enfim, mais ou menos utilizados Erlang, Cauchy, né, Pareto, né, também, e o Rayleigh. Enfim, aqui também tá todas as referências que eu utilizei. Bom, pessoal, acho que para encerrar, né, lembrando que vocês estão fazendo uma trilha de aprendizado, então as aulas elas se conectam, assim como aqui dentro de cada aula, o que eu falei lá da análise descritiva se conecta com a probabilidade, que se conecta com a inferência, né? Não existe uma divisão, não existe uma separação, e sim existe uma união, né? Uma colaboração entre esses temas que vai fazer esse aprendizado de machine learning, né? E deep learning, inteligência artificial, serem exitosos na prática. Então vocês têm que combinar esses conceitos e saber a hora que vai utilizar um, a hora que vai utilizar outro, né? Sempre aliado com a tomada de decisão, né? Lembra que a gente tem que ajudar, a gente está no backstage ali, né? O time de analítica está no backstage para que a empresa tome cada vez melhores decisões, né? E que decisões que mudem o negócio, que impactem o negócio. Eu acho que a gente está entrando numa nova era, né? Uma era do impacto, não é mais só quantidade, mas sim qualidade, né? A gente tem que impactar, e eu espero que com essa trilha de aprendizado, né, que o Nogari está organizando com diversos professores aqui, vocês consigam impactar o negócio, né, onde vocês estão trabalhando. Então, boa sorte, parabéns ao Nogari pela ideia, né? Queria deixar um abraço aos professores, especialmente ao Ângelo, que eu conheço pessoalmente. E depois que passar tudo isso, vamos combinar aí de nos ver, de tomar uma cerveja, enfim. Pessoal, estou à disposição, né? Seguem aqui os meus contatos, né? O meu e-mail, o meu LinkedIn, por favor, me adicionem no LinkedIn, né? Vamos trocar mensagem, vamos trocar experiência, né? Acho que o mundo precisa ser colaborativo daqui para frente. Nogari, mais uma vez, obrigado e estou à disposição. Pessoal, qualquer coisa, deixe os comentários aqui né, aqui na descrição, no link, né, aqui no YouTube abaixo, para que a gente possa ter uma interação aí. Beleza? Obrigado.